Nós vamos receber a palavra do nosso Deus nessa manhã, para nossa edificação, através do presbítero Paulo Afonso. Nós possamos estar atentos. Aproveite para ver se o seu celular não está aí no ativo, para você colocar ele no modo silencioso, modo avião, para não tocar, no momento da pregação, tá certo? Isso atrapalha quem está pregando. E talvez às vezes as pessoas que não fazem isso antes do culto começar é porque elas não têm a noção de como atrapalha mesmo quem está aqui. Então faz isso para o nosso irmão ter paz total, poder pregar a palavra de Deus para nós. Nós possamos receber a palavra do Senhor não como palavra vinda de homens, mas como a palavra que vem do próprio Deus para nos alimentar nesse dia. Amém. Eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, mais uma vez estou aqui com essa responsabilidade, como eu sempre falo, quando é me dado essa oportunidade de trazer a palavra do nosso Deus com muito temor, Então, vamos, meus irmãos, abrir a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 24. A palavra de Deus, ela traz as histórias, muitas histórias maravilhosas, e as histórias que elas vão servir para que a gente possa ser edificado, aprender com elas. A palavra de Deus, ela mostra muitos erros de homens de Deus, homens santos, e que os erros deles, não é para que a gente critique, mas que a gente possa aprender com esses erros. Por isso que é um livro santo, um livro que é de Deus. Se fosse livro de homem, as falhas não estariam aqui. E hoje, meus irmãos, a gente vai ver exatamente uma história de um homem de Deus, mas que deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração. E é uma das coisas que nós temos que ter cuidado com o orgulho. E eu queria, assim, a partir desse texto de 2 Samuel, deixar claro como o orgulho, ele é um inimigo tremendo das nossas almas. O inimigo tremendo, ele chega assim sorrateiramente, e da forma como ele se apresenta, facilmente ele pode nos fazer sair da vontade de Deus. Porque com o orgulho vem a prepotência, vem aquela sensação de que você é poderoso demais, autossuficiente. A palavra de Deus, ela diz, referencia a soberba, o orgulho, em Provérbio, ela diz o seguinte: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, irmãos, temos que ter cuidado com o orgulho. O orgulho endurece o nosso coração e ele faz com que o nosso coração se torne insensível a ponto da gente cometer erros graves, não aceitar conselho de outras pessoas, você achar que você é suficiente por si mesmo, que você não precisa de ninguém. Mas Deus sabe que o orgulho, ele pode nos levar à destruição e à dor. Por isso a orientação do nosso Deus. E é exatamente quando a gente se afasta desse orgulho, esse sentimento ruim, é que a gente pode ser experimentado do amor de Deus e experimentar a cura. Que Deus, ele quer que nós fujamos dessa condição. Então, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado com o orgulho, porque, como eu citei brevemente no início aqui, até mesmo o homem, segundo o coração de Deus, ele caiu nessa tentação. Vamos abrir, meus irmãos, a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 24, a gente vai fazer a leitura apenas de 4 versículos dele,
mas a gente vai meditar sobre o capítulo 24. E a proporção que a gente for estudando, meditando na palavra de Deus, a gente vai vendo os outros versículos. Mas, irmãos, acompanhem comigo, capítulo 24, do versículo 1 até o 4. A gente vai ver aqui, meus irmãos, o que o orgulho é capaz de fazer com alguém. Vou ler, os irmãos acompanhem. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei Joabe, comandante do seu exército. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Beceba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja, mas porque tem prazer nisto o rei meu senhor. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Meus irmãos, essa passagem aqui de Samuel, ela se dá mais ou menos já no próximo ao fim do reinado do rei Davi, já próximo à ascensão de Salomão. Davi já tinha passado por muitas experiências e ele sabia que podia confiar em Deus, mas ele resolveu, de repente, fazer um censo. E esse censo, a gente vai ver que ele tinha uma ideia errada na sua cabeça. Isso a gente pode ver, o que está escrito já exatamente no primeiro versículo. Acompanhe, meus irmãos, deixe sua Bíblia aberta. Eu vou fazer um estudo aqui, uma meditação, versículo por versículo. Tornou a ira do Senhor acender-se contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Meus irmãos, já no primeiro versículo, nós somos informados aqui que Deus estava irado com o seu povo. Mas o narrador, ele não explica por que Deus estava irado. Se bem que a gente pode deduzir, porque quando a gente lê a palavra de Deus, vê que esse povo sempre fizeram tudo para irar a Deus. E Deus, porque era rico em misericórdia, concedeu àquele povo até a terra prometida. Mas o autor aqui, ele não dá o motivo da ira de Deus. Por que Deus ele estava realmente irado com o seu povo? Então, Deus incita Davi a fazer esse censo. O julgamento cairia contra uma ofensa que ela não é mencionada. Não tem. Alguns autores, eles dão algumas ideias, mas não é explicitamente indicado. Então, Deus vai citar Davi para que Davi faça esse julgamento, e essa ofensa que não foi mencionada, ela vai ser justamente cobrada. E para agravar, o modo como o juízo de Deus vai ser colocado sobre aquelas pessoas, Deus, ele simplesmente instiga Davi para que Davi faça esse recenseamento. Esse censo, Davi ia fazer a contagem de quantas pessoas haviam no seu reino. Então, esse censo mostrava orgulho e arrogância de Davi. E isso ia adicionar mais combustível à ira de Deus. Ora, Deus iria punir aquele povo, era certo, mas Deus ainda queria acrescentar mais combustível àquela chama. Por isso que ele incitou Davi a fazer esse censo. Mas, meus irmãos, a gente vê aqui na Sagrada Escritura relatando que Deus instigou Davi a fazer esse censo. Geralmente a gente vem na nossa mente Deus santo, puro, perfeito, instigar alguém a fazer alguma coisa errada.
Como é que a gente pode solucionar esse problema moral, lógico, que muitas vezes vem na nossa mente como conhecedores da palavra de Deus? Como podemos solucionar isso? Deus instigou um homem para que praticasse o mal somente para que o mal fosse divinamente julgado? Mas, meus irmãos, a palavra de Deus não fica silenciosa sobre isso. A gente pode ver essa solução desse problema que, por exemplo, pode passar na cabeça de alguém. Abra sua palavra de Deus em 1 Crônica, capítulo 21. E aqui a gente vai ver quem incitou Davi a fazer o censo. Aí no capítulo 1 Crônica, capítulo 21, verso 1, diz assim, que é uma passagem, meus irmãos, paralela, né, a 2 Samuel 24. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então a gente vê que Samuel, lá em 2 Samuel, diz que foi Davi. Mas aqui em 1 Crônica diz que foi Satanás que incitou Davi a fazer esse censo. Aqui, meus irmãos, simplesmente o autor está mostrando a soberania de Deus. Ele está mostrando que todos os atos que possam acontecer, Deus, que é onisciente, Ele é onipotente, e Ele está no controle de todas as coisas. No fim, Deus, Ele, na sua soberania, usa Satanás para que Satanás possa induzir Davi a cometer aquela falha, aquele pecado. Então, Deus vai usar Satanás a fim de realizar o seu propósito, para que ele possa demonstrar a sua ira ao povo de Israel. Então, meus irmãos, a gente vê aqui porque a gente tem uma experiência no livro de Jó. O mesmo Satanás que atacou Jó, ele também vai incitar Davi. Então nós vimos, né, como lá no livro de Jó, como Satanás, ele só fez tudo o que fez porque Deus autorizou, Deus permitiu. Da mesma forma, Deus também permitiu aqui que Satanás incitasse Davi. Então, a gente pode ver que em Samuel diz que foi Davi, mas em Crônica diz que foi Satanás. Então, a solução para isso a gente vê. E Tiago nos diz, né? Está provado realmente que Deus permitiu que Satanás incitasse Davi. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. A resposta está aí. Deus permitiu que Satanás tentasse Davi. Então o rei, decidido, né, em fazer o censo, ele se dirige ao seu comandante, o comandante do exército. Pode acompanhar no versículo 2, irmãos. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Beceba, e levanta o censo do povo para que eu saiba o seu número. A gente tem que notar aqui que o fato de Joabe, que era o comandante do rei, ele ter recebido essa tarefa, fazer esse recenseamento, essa contagem de pessoas, o fato de Joabe ter recebido essa responsabilidade indica que Davi tinha propósitos militares. Davi talvez passou na cabeça dele, já perto do seu fim, do seu reinado, já próximo de Absalão assumir, ele queria contar, ver quantos dele tinha de homens que pudessem ir à batalha. Então deve ter passado na cabeça de Davi: quão grande é Israel? Qual número de exército poderíamos convocar em uma urgência? Quantos homens nós temos? Meus irmãos, o triste que nisso aqui, nessa ideia de Davi, é que não havia glória para Deus nesse pensamento de Davi. Tudo isso aqui que ele estava pensando inspirava somente orgulho e arrogância. Ele estava agindo segundo o seu próprio coração. Era um homem segundo o coração de Deus, mas ele esqueceu, ele agora estava agindo segundo o seu coração. O que a palavra de Deus diz sobre o coração?
Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E agora estava Davi fazendo uma coisa que iria trazer desgosto a Deus. O que Davi estava querendo, irmãos, era avaliar o seu poderio militar. Nós sabemos, meus irmãos, que não tem nada errado em fazer um censo. Na palavra de Deus mostra várias vezes que Deus fez censo com o povo dele. Tem números em Êxodo. Deus, por exemplo, ele fez um censo quando o povo saiu do cativeiro lá do Egito. Na contagem de povo a gente vê que quando diz saiu de lá 600 mil homens, né? Também quando o povo estava para entrar na terra prometida, Deus fez um censo. Então era normal que se fizesse um censo, não tem nada fora. O problema foi a motivação errada de Davi, né? Então essa circunstância daria a Deus outra razão, uma razão maior para castigar Israel, porque o Senhor faria isso de qualquer maneira. Ele já queria realmente ferir o povo, e agora essa atitude de Davi iria levar a Deus a colocar mais brasa naquela fogueira, acender, colocar mais chamas, né? Então, segundo a ordem do rei, o recenseamento seria realizado, e ele disse que abrangeria toda a extensão territorial de Israel, toda. Ele fala aí de Dan até Beceba. Quando ele fala de Dan até Beceba, ele está aqui dizendo que vai atingir toda a extensão de Israel. Essa expressão utilizada no Antigo Testamento exatamente indica isso. De Dan a Beceba significa todo Israel. Por isso que ele disse, esse recenseamento tem que ser de Beceba, de Dan até Beceba. E a gente pode ver, meus irmãos, na palavra de Deus, que o comandante desaprova aquela ideia. Além de desaprovar a ideia, ele exorta Davi. Ele diz que essa ideia seria uma insensatez, que ele desistisse desse projeto. E ele ainda lembra a Davi que as vitórias que Davi tinha tido não estava relacionada à grandeza do seu exército, mas à intervenção de Deus. E ele vai falar isso no verso 3 e 4. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tens prazer nisto, ó rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. O que Joabe fez aqui, meus irmãos, foi exatamente antecipar que esse procedimento iria atrair julgamento divino. E ele queria que evitar que o povo de Israel sofresse aqueles problemas, que não passasse por muitos transtornos. Mas Davi usou a sua força, né? E ele disse: não, vamos fazer o censo. E ele usou a força do seu exército, a força armada, para efetuar esse censo. E aí ele enviou recenseadores por toda a terra, né? A gente pode ver no verso 5 a 8 aí, ó, o lugar onde a armada de Davi saíram para recensear e contar as pessoas. Ele diz: tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroé, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazé. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan, Jaã, e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram o Neguebe de Judá a Beceba. Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses, 20 dias, chegaram a Jerusalém. Esses homens, irmãos, deixaram suas atribuições que poderiam estar lá no reino e saíram, correram para contar, para fazer um desejo do coração de Davi. E o tempo que eles levaram para completar esse recenseamento de Dan até Beceba tomou 9 meses e 20 dias.
E após isso, eles chegaram e foram levar o relatório para o rei Davi. Verso 29. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Então Joabe deu ao rei esse recenseamento. Israel, 800.000 de homens que podiam puxar a espada, que iam para a guerra, e em Judá 500.000. Essa contagem, meus irmãos, elas eram feitas de homens a partir de 20 anos de idade, não contava crianças nem menos. Eram homens que podiam participar do exército e ir para a batalha. E o total que foi desse recenseamento que foi dado a Davi, o total era 1.300.000 homens capazes de ir à guerra. Um exército grande, meus irmãos. 1.300.000 homens. Por minha curiosidade, eu fui olhar qual é a força militar do nosso Brasil. Sabe quanto a força militar do nosso Brasil para ir para uma guerra? 36.000 homens. Eu pesquisei no Google. 36.000 homens. Tendo obtido o que tanto queria, chegou o pessoal com resultado. Davi, quando ele recebeu tudo aquilo que ele queria, aí aconteceu alguma coisa, irmãos. A consciência de Davi foi afetada. Subitamente, o que ele tinha feito veio na sua mente, que o que ele tinha feito era pecaminoso, pelo que a consciência lhe acusou, e ele confessou de imediato o seu pecado a Deus. Isso é a diferença, meus irmãos, de Davi e os outros reis. Davi, um homem que andou tão perto de Deus, mas que também pecou tanto, mas ele confessava o pecado, ele aceitava quando o profeta vinha e falava com ele, ele se quebrantava e pedia perdão a Deus, diferente dos outros reis. Então, quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele imediatamente pediu perdão a Deus. A gente pode ver isso no verso 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ele viu a loucura que ele tinha feito. Então Davi pediu perdão. E só que nesse pedido de perdão, ele esperou que nenhum julgamento divino sobreviesse por causa do ato estúpido que ele fez. E a gente vê que Deus perdoa ele. Mas assim como o pecado que ele cometeu com Betseba, que Deus também perdoou, mas as consequências do pecado viriam. E ele vai sofrer as consequências do pecado. Ele pede perdão a Deus, almeja que aquele julgamento não venha. Deus perdoa, mas o julgamento vai vir. Aqui tem uma coisa, irmão, humana. Nós não somos assim? Nós somos assim, irmão. Muitas vezes a gente quer alguma coisa e se arrisca a fazer aquilo que a gente quer, mesmo sabendo que a gente vai merecer o desagrado depois de Deus. Não, vou fazer, mas você sabe que Deus não se agrada disso. Isso é humano, nós fazemos isso, erramos. Também é muito humano, meus irmãos, a gente querer alguma coisa e vai atrás daquilo, mesmo seu coração dizendo que não é correto, que não é certo, mas você insiste naquilo. Mas no fim você vai reconhecer que aquilo foi tudo tolice, não levou você a nada, não valeu a pena. E meus irmãos, se tem uma coisa que nos torna miserável, vamos dizer assim, que uma das piores coisas, meus irmãos, uma forma triste do juízo de Deus sobre nós, sabe qual é? É que Deus permita que a gente siga fazendo algo que Ele não aprova.
Deus deixa você fazer. Você quer fazer? O Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, ele acusa você, olha, não faz, mas a gente quer fazer. Então Deus diz, faça. Então não tem coisa mais triste para a gente, meus irmãos, do que Deus largar a gente, a nossa própria sorte, a nossa própria vontade, o nosso próprio pensamento, do nosso próprio coração. E a gente vê aqui que foram necessários, meus irmãos, 10 meses, quase 10 meses, para que Davi pudesse reconhecer o pecado. Isso também, né? Humano também. Quantas vezes nós cometemos pecado, passamos tanto tempo, depois de muito tempo é que a gente vai reconhecer aquele pecado. Davi também, quase 10 meses para reconhecer o que tinha feito de errado. Durante 10 meses a sua consciência ficou ali inerte, né? Mas só depois desses 10 meses é que a consciência dele se despertou. E tem um ponto que a gente tem que destacar aqui, meus irmãos. Isso vai acontecer no verso 11. Uma coisa que se destacar que é importante aqui é que Davi reconheceu o seu pecado independentemente de qualquer intervenção profética. Porque a gente vai ver que o profeta vai falar com Davi. Mas antes que o profeta chegue, Davi já reconheceu o seu pecado e já pediu perdão a Deus. O profeta Gade, ele só veio a Davi para dar a direção após a confissão do pecado e o perdão. O profeta vem, Davi foi perdoado, mas o profeta vem dizer para ele, olha, Deus perdoou, agora você vai sofrer as consequências do seu pecado. No verso 11, a palavra de Deus nos diz assim: ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo... Esse profeta Gade, né, um vidente de Davi, foi enviado para falar a Davi acerca do pecado. Esse homem, ele tinha muita proximidade com o rei, esse profeta, que ele fala que ele é o vidente de Davi. E ele se aproxima de Davi e fala com Davi no verso 12. Vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Meus irmãos, o julgamento de Deus era certo. E ele vinha. Mas Deus, na sua misericórdia, permitiu que Davi escolhesse qual as penas que ele deveria sofrer. Mas olha, isso também, mesmo que ele tivesse essa possibilidade de escolher a pena que iria sofrer, mas isso daí ia confrontar ele de acordo com aquela pecaminosidade, por tudo que ele fez. Ele iria ser confrontado com seus atos. E ele viria ali que ele foi responsável, porque Davi, ele era o rei, ele era o líder. O líder, quando ele faz alguma coisa errada, os seus liderados sofrem. Qual o maior exemplo que nós temos? É o nosso pai Adão. Nosso pai Adão pecou e levou com ele todos nós. Então Davi ia ser confrontado com seu pecado. Deus deu a ele a oportunidade, né, para que ele escolhesse. E aí o profeta vai levar exatamente quais seriam as penas que Davi tinha que inventar. Verso 13. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. O profeta Gade, ele falou a Davi sobre as 3 opções que Davi tinha. E ele deveria escolher uma dessas 3. 7 anos de fome. Aquele povo sofrido de Israel sabia que ia passar fome também, né? Sabia quando eles foram muitas vezes atravessando dificuldades, outros quando outras nações atingiam eles. Então 7 anos de fome, Deus iria fechar o céu, a terra não ia dar. Davi sabia que isso daí iria morrer muita gente.
3 meses fugindo dos seus inimigos. Já pensou Deus que protegia Davi de todas aquelas batalhas, agora seus inimigos só prevalecendo, e sabia que iria morrer muita gente. 3 dias de peste sobre a terra, 3 dias menos, saberia que ia ter problema, mas 3 dias. Então as punições enviadas por Deus, sempre que Deus manda julgamento, sempre a gente vê na palavra de Deus que há muita morte, ia morrer muita gente do povo de Israel. Então o profeta deu a mensagem a Davi e ficou esperando a resposta, que ele tinha que dar a resposta, e ele dá a resposta no verso 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Irmãos, Davi escolheu a terceira punição, porque representava o quê? Cair nas mãos de Deus. Davi sabia que ele ia enfrentar a ira de Deus, mas ele conhecia também a característica de Deus, que ele era o quê? Misericordioso. Então Davi se lançou nas misericórdias de Deus, e ele achava, olha, melhor que eu me lance nas mãos de Deus, porque é misericordioso, mas que eu não caia nas mãos dos inimigos humanos, porque eles são maus, não tem piedade. E Davi, apelando para a misericórdia de Deus, ele achava também que aquela praga que Deus iria mandar, ela não fosse tão devastadora. Mas a palavra de Deus mostra que não foi como ele pensou. A praga veio e foi devastadora, porque após a escolha de Davi, Deus envia a punição. Verso 15: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Meus irmãos, quando foi feito o censo, Davi disse: olha, faz o censo de Dan até Beceba, e foi feito. Isso indica todo o território de Israel. Mas quando veio a punição, o que é que a palavra de Deus disse? Que veio a praga de Dan até Beceba, e morreram 70.000 homens do povo. Então a praga atingiu toda a nação de Israel, assim como o recenseamento tinha sido feito naquelas áreas. 70.000 homens morreram, meus irmãos. Foi uma peste que Deus mandou. Nós não sabemos, não tem detalhes, mas talvez um vírus, uma bactéria, alguma coisa que Deus fez, exatamente, que as pessoas morreram. Foram 70.000 homens. E aqui a gente vê a ironia. Davi se orgulhou do grande número de habitantes, do seu reino, quando foi dado o relatório, mas de súbito ele perdeu 70.000 homens. Por causa da ação desse homem, famílias ficaram sem os pais, homens sem as mulheres, filhos, órfãos. Atitude impensada de Davi. E aí a peste, meu irmão, estava ativa, mas ao se aproximar de Jerusalém, alguma coisa aconteceu, e nos mostra isso aí no verso 16 e 17. A peste vinha, mas ela se aproximou de Jerusalém, e aconteceu uma coisa aqui, estendendo pois o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. Deus mandou o anjo parar. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei. Aí vem a confissão de Davi: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram? Seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Davi está puxando a responsabilidade para ele. A consciência dele pecou, tanta gente morrendo, e a praga estava prestes a atingir Jerusalém.
a cidade mais populosa de Israel e a capital de Israel. Mas foi então que Deus se arrependeu e ordenou ao anjo que parasse. E a praga terminou, meus irmãos, repentinamente. Do jeito que ela começou, a praga parou. Os 70.000 homens que morreram foram suficientes para satisfazer a ira de Deus. 70.000 homens. Mas Deus, Ele deu a Davi a condição de ver o anjo. Davi viu o anjo, como fala no versículo aí. O anjo estava espalhando a destruição, por isso Davi clamou a Deus. Quando ele olhou, ele viu o anjo, com a mão estendida, ele clamou a Deus, pedindo misericórdia e confessando seus pecados, a fim de que Israel não continuasse mais a sofrer, por culpa dele. E a gente viu a oração dele, e Deus ouviu a oração de Davi, e fez a terrível praga cessar. Davi puxou a responsabilidade para ele. Ele sabia que as coisas estavam acontecendo, se bem que Deus no princípio, como a gente vê no versículo 1, Deus estava irado com o seu povo e queria realmente trazer juízo para aquela nação. E ele cita Davi para colocar mais chamas nessa fogueira. Mas Davi puxa para ele que ele era o rei e pede a Deus que parasse e que tudo caísse sobre ele e sobre a casa do seu pai. Deus ouve a oração de Davi. A gente podia parar agora um pouco aqui e falar sobre a oração, né? Deus, Ele não recusa a oração, meus irmãos. A gente tem feito nas quintas-feiras aqui orações pelos irmãos. Eu sei que Deus tem atendido muitas orações. Davi conhecia muito isso aqui, meus irmãos. E a gente vai ver tantas orações bonitas depois de Davi nos Salmos. E Davi orou e Deus cessou a praga. E novamente o profeta Gade vai lá para instruir Davi. No verso 18 a 19. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. O profeta falou que Davi deveria erigir um altar em honra a Deus. E esse altar ia servir como memorial do terrível evento que acabara de acontecer. A gente vê na palavra de Deus, muitas vezes, quando Deus ele faz juízo, né? Ele coloca um memorial ali para que as pessoas possam ver e saber o que foi que aconteceu aqui. Além disso, esse local a gente vai ver que era um lugar especial. Essa eira, como a gente vai ver aqui, era um lugar que não era qualquer lugar. E o anjo parou, ele estava a praga parou quando o anjo estava já na eira, nessa eira que Davi vai fazer esse altar. Seria um local apropriado para fazer as oferendas de sacrifício que aplacaria a ira de Deus. O profeta diz: vai, erige um altar e vai fazer o sacrifício. Então Davi, temeroso em desobedecer a Deus mais uma vez e causar outra calamidade, agiu rapidamente e correu para obter aquela eira de Araúna. Araúna, como a gente viu aqui, era o nome de um jebuseu, que era uma pessoa que ele era um estrangeiro ali, morava ali, tinha as propriedades, né? Mas ele tinha essa propriedade. E Davi, Deus mandou que ele fosse comprar essa terra, fizesse lá um altar de sacrifício. Então se dirigiu àquela propriedade com o objetivo de comprar. Ele vai lá, verso 20 a 21. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar-te esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Meus irmãos,
Não era comum o rei visitar servos assim, dessa forma. E outra, ele não foi só, ele foi com seus comandantes, com o exército. Imagina o que passou na cabeça desse homem, né? Ele viu, levantou o rosto e viu que Davi estava vindo com os seus soldados. Ele ficou espantado. Ele viu o rei e seus oficiais. Imediatamente ele se levantou e foi ao encontro de Davi e se inclinou, né? O rosto em terra, que ele queria mostrar ao rei que ele era um servo dele, um súdito fiel e leal. Possivelmente passou na cabeça dele: por quê? Qual o motivo dessa visita? De repente ele pensou: será que eu fiz alguma ofensa e que eu desconheço? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu fiz algum malefício para advir sobre mim um terrível mal, uma visita dessa? Mas o rei estava ali apenas, para fazer uma generosa oferta para o seu terreno, a fim de que pudesse oferecer sacrifício apropriado a Deus ali, para que aquela praga cessasse. Que alívio para esse homem, né? Ele vai saber, quando ele pergunta a Davi: o que Davi está fazendo ali? E Davi disse que vem para comprar a terra. E aí esse homem aliviado, ele vai responder a Davi, 22, 23. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a peragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Então, além desse homem se dispor a vender essa propriedade por qualquer valor a Davi, ele ainda ofereceu a ele todas as coisas que lhe seriam necessárias para que ele fizesse o sacrifício, e eram deles, de Araúna, mas ele ofereceu para Davi, inclusive a própria eira. Isso mostra quanto esse homem se sentiu aliviado, porque o primeiro pensamento dele é que a presença daquele rei iria trazer problemas para ele. Mas agora, como ele se sentiu tão aliviado, então ele disse: Deus, pode usar o que você quiser, é seu. Ele podia simplesmente estar sendo generoso, pelo que ele poderia ter acontecido com ele o pensamento, mas também pode ter passado na mente dele que ele estava sendo honrado em ofertar coisas da sua propriedade para que oferecesse a Deus e aquela praga se acabasse. Mas o rei Davi, ele não aceitou, meus irmãos. E aqui, exatamente a frase que me levou a fazer essa meditação. Davi não aceitou. No verso 24, Davi dá a resposta para ele. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço. E aqui está: porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois e pagou 50 ciclos de prata. O homem estava maravilhado por aquela situação e resolveu dar tudo. Davi disse: não, ele tinha que fazer um sacrifício. E ele diz: olha, eu não vou fazer sacrifício que não me custe nada. Meus irmãos, nós não fazemos mais sacrifício como naquele tempo, mas nós fazemos sacrifício. E a palavra de Deus no Novo Testamento diz que nós somos o quê? Um sacrifício vivo. São nossas vidas, meus irmãos, que a gente tem que dedicar a Deus. Um sacrifício vivo. Então, quando a gente faz um sacrifício para Deus, assim como Davi, eu não posso fazer um sacrifício para Deus que não me custe nada. Então, quando a gente está disposto a fazer algo para Deus, a gente vai ter despesa, vai ter gasto. A gente vai demanda tempo. Você vai queimar suas massa cinzenta,
você vai auxiliar, você vai morrer muitas vezes, mas são sacrifícios que você faz para Deus. Então Davi diz: olha, eu não vou fazer nenhum holocausto, nenhum sacrifício para Deus que não me custe nada. A gente também, meus irmãos, quando a gente fizer algum sacrifício para Deus, tem que ter um preço a pagar. Então Davi comprou a era e tudo quanto Araúna trouxera. Ele pagou a Araúna o que ele merecia receber. Assim como esse homem se mostrou tão generoso e leal, Davi também sentiu-se no sentido de fazer isso também. Não, eu quero pagar o que é justo a esse homem. Agora Davi, dono da propriedade, pôde fazer o que Deus ordenou para ele. No verso 25, ele diz: edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Meus irmãos, eu até adiantei um pouco sobre essa propriedade. O terreno que Davi adquiriu, meus irmãos, a eira, ele também adquiriu todas aquelas propriedades próximas ali. E dentro dessa propriedade, ao redor dela, se encontrava o Monte Moriá. Então Davi, ele realizou ali o seu sacrifício para aplacar a ira de Deus, e aquele lugar foi estabelecido como um lugar de memorial, onde Davi fazia os seus sacrifícios. E meus irmãos, quando eu falei sobre que não era um lugar comum, porque ali ficava o Monte Moriá. O Monte Moriá, meus irmãos, é exatamente onde Abraão ofereceu Isaque. E não para por aí. Foi exatamente ali, no Monte Moriá, que Salomão construiu o maravilhoso templo de Deus. E aqui, meus irmãos, com esse versículo 25, a gente encerra, essa narração, mostrando o arrependimento de Davi e a reconciliação dele com Deus, após de ter cometido aquele pecado, sendo enganado pelo seu coração, o orgulho. Nessa narrativa, meus irmãos, temos um testemunho que se aplica a todos os tempos, todo o tempo, que mostra o poder da graça divina sobre a fragilidade e o pecado humano, bem como a fidelidade da misericórdia de Deus para com aqueles que neles confiam, a despeito de grandes e graves falhas. Então aqui tem uma prova onde mostra a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mesmo com pessoas falhas como nós, pessoas que cometeram tantas fraquezas e falhas, mas mostra que nós somos frágeis, somos humanos. Deus conhece nossa estrutura, sabe que a gente é pó, e aqui tem mostrado um Davi, um homem que andou tão próximo do coração de Deus, mas que cometeu tantas falhas, mas que a prova está da misericórdia de Deus, que alcança pessoas frágeis como nós. Que Deus nos ajude, irmãos, que a gente não venha jamais a zombar desse Deus. Deus diz que aquilo que o homem semeia, ele ceifará. Quem semeia na carne, colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, vida eterna. Que Deus nos ajude para que a gente possa realmente estar sempre na presença de Deus. Se tiver orgulho, seja pelas coisas que Deus faz. Nós não devemos contar os nossos feitos, mas devemos contar as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Amém? Amém.